Hoje à noite, algo raro e profundamente místico acontece no céu, no instante sagrado de Mercury Casime, quando Mercury entra no coração ardente do Sun, um portal de consciência se abre sobre a Terra. Antigos astrólogos diziam que neste momento o universo fala mais alto do que nunca, enviando sinais, revelações e mensagens que podem mudar destinos. A pergunta não é se o cosmos está tentando falar com você. A verdadeira pergunta é: você está pronto para ouvir o que o universo quer revelar esta noite? Há momentos no grande relógio do cosmos em que o céu parece respirar mais fundo, como se as estrelas se inclinassem em silêncio para revelar um segredo antigo. Esta noite carrega um desses instantes raros e quase sagrados, quando o mensageiro celestial Mercúrio caminha diretamente para o coração ardente do Sun, formando o que os antigos chamavam de Mercury Casime. Nas tradições astrológicas mais antigas, os sábios do deserto e os observadores das estrelas acreditavam que este era um momento em que o mensageiro dos deuses não estava queimado pela luz do sol, mas sim coroado por ela. Diziam que Mercúrio, ao entrar no centro luminoso do sol, tornava-se um conselheiro real dentro do trono celestial. Não era um momento comum de movimento planetário. Era um instante em que a mente cósmica tocava a mente humana. Imagine por um momento o vasto céu noturno como um templo antigo, onde cada planeta ocupa um altar invisível. Durante a maior parte do tempo, Mercúrio se move rapidamente pelos corredores desse templo, levando pensamentos, ideias, palavras e mensagens entre o mundo humano e o mundo celestial. Porém, quando ocorre o Casime, algo extraordinário acontece. O mensageiro entra na câmara mais sagrada do templo solar. Os astrólogos da antiguidade diziam que Casime significa literalmente no coração do Sol. Não é apenas proximidade, é união. É como se o planeta da mente fosse mergulhado na fonte primordial de luz e consciência. Durante esse momento delicado e poderoso, as energias que governam a comunicação, o pensamento e a percepção são purificadas pela chama solar. E é por isso que, em noites como esta, muitas pessoas sentem algo diferente no ar. Há uma quietude estranha, uma sensação de expectativa invisível, como se o universo tivesse preparando uma mensagem que precisa ser ouvida com atenção. Os antigos acreditavam que quando Mercúrio entra no coração do Sol, as sombras da confusão começam a desaparecer. Pensamentos que antes pareciam um labirinto tornam-se caminhos claros. Dúvidas que pesavam no coração começam a se dissolver como névoa diante da luz da manhã. Ideias surgem de repente quase como relâmpagos de entendimento. Mas essas ideias não nascem apenas da lógica humana. Elas parecem vir de um lugar mais profundo, como se fossem sussurradas pelo próprio cosmos. Há também algo misterioso sobre os sinais que aparecem durante esse período. Sonhos tornam-se mais vívidos. Coincidências estranhas acontecem. Você pode ouvir uma frase, encontrar uma pessoa ou ler algo aparentemente simples, mas que toque exatamente a pergunta que estava guardada dentro de você. Os antigos mestres da astrologia diziam que o universo raramente fala de maneira direta. Ele prefere símbolos, encontros inesperados e momentos de sincronicidade. E quando o portal de Mercúrio Casime se abre, esses sinais podem se tornar mais fortes, mais claros e mais difíceis de ignorar. É como se a mente coletiva da humanidade recebesse um breve lampejo de iluminação. Alguns sentem isso como uma inspiração repentina. Outros percebem como um chamado interior para mudar algo em suas vidas. Há aqueles que recebem coragem para falar uma verdade que estava guardada há muito tempo. E há também quem descobre uma nova direção para o futuro. O mais fascinante é que, segundo os antigos textos astrológicos, este momento não acontece para criar caos, mas para restaurar a ordem da mente. O Sol representa a luz da consciência, enquanto Mercúrio governa o pensamento e a palavra. Quando esses dois poderes se unem no coração do céu, a mente humana pode se alinhar com uma frequência mais alta de entendimento. É por isso que muitos astrólogos antigos
recomendavam silêncio e observação durante esse momento. Não era um tempo para pressa ou distração, era um tempo para escutar. Escutar o que surge dentro da mente. Escutar o que aparece nos sonhos. Escutar o que o universo coloca inesperadamente no seu caminho. Porque às vezes uma única ideia recebida durante esse alinhamento pode transformar meses ou até anos de confusão em clareza. E assim, enquanto o céu continua seu eterno movimento, este momento de Mercúrio no coração do Sol passa silenciosamente sobre a Terra, quase invisível para os olhos comuns. Mas para aqueles que observam o céu com consciência e reverência, ele se torna um portal breve, porém poderoso, onde a mente humana pode tocar, mesmo que por um instante, a sabedoria infinita do cosmos. Há noites em que o universo parece sussurrar mais alto do que o normal. Não através de palavras comuns, mas através de sinais delicados que se escondem nos detalhes da vida. Durante o instante sagrado de Mercury Casime, quando o mensageiro celeste Mercúrio entra no coração radiante do Sun, antigos astrólogos acreditavam que uma ponte invisível se formava entre o pensamento humano e a inteligência do cosmos. Eles diziam que, nesse momento raro, o universo não permanece em silêncio. Ele envia mensagens. Mensagens sutis, misteriosas, às vezes quase imperceptíveis, mas profundamente poderosas para aqueles que estão atentos. Os sábios da antiguidade observavam o céu por noites intermináveis, buscando compreender o idioma secreto das estrelas. Eles acreditavam que os planetas não apenas se moviam, mas comunicavam. Cada alinhamento carregava um significado, cada encontro celestial era como uma frase escrita no grande livro do destino. E quando Mercúrio mergulha no coração do Sol, essa linguagem cósmica torna-se mais intensa. Mercúrio sempre foi considerado o mensageiro do céu. Ele governa a mente, as palavras, os pensamentos e as conexões invisíveis entre as pessoas. Já o Sol representa a consciência, a verdade e a luz primordial que ilumina todas as coisas. Quando esses dois poderes se encontram no centro do céu, é como se o universo abrisse uma porta secreta na mente humana. Durante esse período, muitas pessoas começam a perceber coincidências estranhas. Você pode pensar em alguém e de repente essa pessoa aparece ou entra em contato. Pode ouvir uma frase aparentemente simples, mas que responde exatamente uma dúvida que você carregava há dias ou até meses. Pode abrir um livro, assistir a algo ou encontrar uma mensagem que parece ter sido colocada ali exatamente para você. Esses momentos são chamados pelos antigos de sinais do destino. Eles acreditavam que o universo raramente envia mensagens diretas. Em vez disso, ele usa o que chamavam de sincronicidades, encontros inesperados entre pensamento e realidade. Durante o portal de Mercúrio Casime, essas sincronicidades podem se tornar mais frequentes, mais claras e mais carregadas de significado. Outro caminho misterioso, através do qual o universo fala durante esse período, é o mundo dos sonhos. Quando a mente adormece, ela se aproxima do território invisível onde a lógica comum perde sua força. Muitos antigos astrólogos acreditavam que, durante alinhamentos solares e mercuríes, os sonhos se tornavam portais de revelação. Você pode sonhar com símbolos estranhos, lugares que nunca visitou, pessoas que carregam mensagens ou até cenas que parecem fragmentos de um futuro possível. Embora pareçam confusos à primeira vista, esses sonhos muitas vezes escondem respostas profundas. Os sábios aconselhavam algo simples: ao acordar, lembrar e observar, porque às vezes um símbolo repetido em sonhos pode revelar o que a mente consciente ainda não percebeu. Mas as mensagens do universo nem sempre aparecem em momentos dramáticos ou sobrenaturais. Muitas vezes elas chegam através de pequenos detalhes que passam despercebidos pela maioria das pessoas. Uma música que toca no momento certo, uma frase que alguém diz sem saber que ela carrega exatamente a resposta que você precisava ouvir.
Um pensamento repentino que surge do nada, trazendo uma solução inesperada para um problema antigo. Durante o casine de Mercúrio, esses momentos podem se tornar mais fortes porque a energia da comunicação cósmica está amplificada. É como se o universo estivesse ajustando a frequência da mente humana para que ela possa captar sinais que normalmente ficam escondidos no fundo do ruído do mundo. Mas existe um segredo importante que os antigos astrólogos sempre repetiam: as mensagens do universo não podem ser ouvidas por uma mente cheia de pressa e distração. Elas aparecem para aqueles que observam, que respiram, que permitem silêncio dentro de si mesmos, porque o cosmos fala de forma suave, quase como o vento atravessando as árvores durante a noite. E quando alguém realmente presta atenção, começa a perceber que nada acontece completamente por acaso. Cada encontro, cada ideia, cada coincidência pode ser uma pequena peça de um grande mapa invisível que está sendo revelado lentamente. Talvez seja por isso que tantas tradições antigas tratavam esse momento com respeito quase sagrado. Elas acreditavam que durante o encontro entre Mercúrio e o Sol, o universo se aproxima da mente humana para lembrar algo muito antigo, que dentro de cada pensamento existe uma conexão com o infinito. E que às vezes, quando o céu se alinha da maneira certa, essa conexão se torna clara por um breve momento, como um sussurro vindo diretamente das estrelas. Há períodos na dança eterna do céu em que a mente humana parece atravessar uma névoa espessa, como um viajante perdido em um labirinto de pensamentos, dúvidas e caminhos incertos. Durante dias, semanas ou até meses, perguntas permanecem sem resposta, decisões parecem impossíveis e o coração sente que algo importante ainda não foi revelado. Mas então chega um momento raro no grande relógio do cosmos, quando o mensageiro celeste, Mercury, se aproxima tanto da chama sagrada do Sun que entra diretamente em seu centro luminoso, formando o antigo e reverenciado Mercury Casime. Os antigos astrólogos observavam esse instante com profundo respeito. Eles diziam que, quando Mercúrio entra no coração do Sol, algo extraordinário acontece dentro da mente humana. A luz solar, símbolo da consciência divina, envolve o planeta da inteligência, purificando pensamentos, dissolvendo confusões e iluminando caminhos que antes estavam escondidos. É como se uma porta invisível se abrisse dentro da mente. Aquilo que antes parecia complicado, de repente se torna simples. Ideias que estavam fragmentadas começam a se organizar como estrelas, formando uma constelação clara no céu da consciência. Muitas vezes, a resposta que alguém procurava desesperadamente surge em um momento inesperado, quase como um relâmpago silencioso atravessando o pensamento. Os antigos chamavam isso de iluminação mercurial. Eles acreditavam que, durante esse alinhamento sagrado, a mente humana recebia uma centelha direta da inteligência cósmica. Não era apenas raciocínio comum. Era um tipo de entendimento profundo que parecia vir de um lugar mais alto, como se a própria ordem do universo estivesse revelando um fragmento de sua sabedoria. Durante esses momentos, muitas pessoas relatam experiências curiosas. Alguém pode acordar de manhã com uma ideia clara sobre um problema que parecia impossível na noite anterior. Outra pessoa pode perceber subitamente que precisa mudar algo importante em sua vida. Às vezes surge a coragem para falar palavras que estavam presas no silêncio há muito tempo. É como se o coração e a mente finalmente entrassem em acordo. Há algo quase mágico na forma como essas revelações aparecem. Elas não chegam sempre através de longos pensamentos ou análises complexas. Muitas vezes surgem em um instante silencioso, enquanto alguém caminha, observa o céu, escuta uma música ou simplesmente respira profundamente. De repente, tudo faz sentido. Os antigos sábios ensinavam que isso acontece porque o Sol representa a verdade essencial da alma, enquanto Mercúrio governa o movimento dos pensamentos. Quando o planeta da mente se funde com a luz da consciência solar,
a verdade encontra um caminho direto para a mente humana. Durante o restante do tempo, pensamentos podem estar confusos, misturados, com medos, expectativas e ruídos do mundo exterior, mas no momento do Kazime, a luz solar funciona como uma chama que queima essas sombras mentais. O que permanece é clareza. E com essa clareza vem revelações importantes. Algumas pessoas percebem que estavam seguindo um caminho que não corresponde ao seu verdadeiro destino. Outras entendem finalmente o motivo de certos acontecimentos em suas vidas. Há também aqueles que descobrem talentos, ideias ou visões que estavam adormecidas dentro deles. Os antigos astrólogos acreditavam que essas revelações não são acidentes. Eles diziam que quando o céu cria um alinhamento, o tão preciso, ele está abrindo um breve portal de entendimento entre o cosmos e a mente humana. Durante esse momento, a mente se torna como um espelho limpo, capaz de refletir a luz da verdade. Mas existe um segredo que os sábios sempre lembravam. A clareza só pode ser recebida por quem está disposto a olhar para dentro com honestidade. Porque às vezes as revelações que chegam durante esse período não falam apenas sobre oportunidades ou caminhos fáceis. Elas também podem mostrar verdades que estavam escondidas atrás de ilusões. Elas podem revelar que algo precisa terminar para que algo novo comece. Podem mostrar que uma escolha precisa ser feita ou que uma mudança que parecia assustadora é, na verdade, o caminho para a liberdade. E assim, enquanto o universo continua sua dança silenciosa acima de nossas cabeças, o encontro entre Mercúrio e o Sol passa brevemente sobre a Terra, como um feixe de luz, atravessando a escuridão. Para alguns, ele passa despercebido, mas para aqueles que prestam atenção, ele se torna um momento de despertar, quando a mente se alinha com a luz do cosmos e percebe algo que sempre esteve ali, esperando para ser visto. Uma verdade simples, poderosa e profundamente transformadora. Que às vezes, tudo o que precisamos para encontrar o caminho é um único instante de clareza iluminado pela luz eterna das estrelas. Há momentos no grande tecido do destino em que o universo parece abrir uma janela invisível entre o mundo material e o reino das possibilidades. Esses momentos não são comuns nem aparecem com frequência na dança eterna dos planetas. Eles surgem silenciosamente, quase como um segredo guardado no coração do céu. Um desses instantes ocorre quando o veloz mensageiro Mercury entra no centro luminoso do Sun, criando o raro alinhamento conhecido pelos antigos como Mercury Casime. Os sábios da astrologia antiga acreditavam que esse momento não apenas traz clareza à mente, mas também abre um portal sutil de manifestação. Eles observavam que quando Mercúrio, guardião das palavras e pensamentos, se une à chama solar da consciência, aquilo que é pensado, falado ou escrito carrega uma força muito maior. É como se o universo, por um breve instante, escutasse com mais atenção. Desde em tempos remotos, sacerdotes do céu e observadores das estrelas aconselhavam algo simples, mas poderoso durante esse alinhamento: escolher as palavras com cuidado. Porque, segundo eles, pensamentos são sementes invisíveis e palavras são o vento que espalha essas sementes pelo campo do destino. Quando Mercúrio se encontra no coração do Sol, essas sementes parecem cair em solo fértil. Durante esse período, intenções podem ganhar uma força inesperada. Uma decisão tomada nesse momento pode abrir caminhos que permanecem ativos por muito tempo. Uma ideia que nasce sob essa luz pode crescer lentamente até transformar completamente o rumo de uma vida. É por isso que muitas tradições antigas tratavam esse instante como um portal de criação consciente. Os antigos acreditavam que cada ser humano carrega dentro de si uma pequena chama da inteligência universal. Essa chama se manifesta através da mente, da palavra e da imaginação. Normalmente, essas forças permanecem dispersas, misturadas com distrações, dúvidas e ruídos do mundo moderno. Mas quando Mercúrio mergulha na luz solar, a mente e a consciência se alinham por um momento raro. E nesse instante, pensamentos tornam-se mais focados. Palavras carregam mais verdade
intenções ganham direção. É como se a bússola invisível do destino fosse ajustada. Por isso, muitos astrólogos antigos recomendavam pequenos rituais de intenção durante esse período. Não eram rituais complexos, mas gestos simples de consciência. Escrever um desejo verdadeiro em silêncio. Falar uma decisão em voz alta ante do céu noturno. Ou simplesmente fechar os olhos por alguns instantes e visualizar o futuro que se deseja construir. Eles acreditavam que o universo responde não apenas às ações externas, mas também à clareza interna. Quando alguém define uma intenção com o coração alinhado à mente, algo começa a se mover no tecido invisível da realidade. Talvez seja por isso que tantas grandes ideias da humanidade nasceram em momentos de profunda clareza mental. Ideias que pareciam pequenas no início, mas que lentamente transformaram vidas, destinos e até civilizações. Durante o casime de Mercúrio, esse tipo de clareza pode surgir com mais facilidade. Uma pessoa pode perceber de repente qual projeto deseja iniciar, outra pode entender que chegou a hora de mudar de direção. Há também quem sinta o impulso de falar algo importante que vinha sendo guardado em silêncio. E quando essas decisões são tomadas sob a luz do Sol unida à mente de Mercúrio, elas carregam uma energia especial. Os antigos diziam que o universo é como um grande espelho cósmico. Ele reflete aquilo que é projetado com mais força pela consciência humana. Quando pensamentos estão confusos, o reflexo também se torna confuso. Mas quando a mente está clara e o coração está alinhado com uma intenção verdadeira, o reflexo começa a organizar o caminho. É nesse ponto que o portal de manifestação se revela, não como magia instantânea, mas como um alinhamento profundo entre pensamento, palavra e destino. Durante esse momento raro, o céu parece lembrar a humanidade de um antigo segredo, que a mente não é apenas um instrumento de análise, mas também uma ferramenta de criação. Cada pensamento é uma forma invisível. Cada palavra é uma vibração que se espalha pelo mundo. Cada decisão é uma semente plantada no solo do tempo. E quando o mensageiro Mercúrio repousa no coração do Sol, essas sementes recebem uma luz espécie. Lá, talvez, algumas floresçam rapidamente, talvez outras cresçam lentamente ao longo dos meses, mas todas carregam dentro de si a energia daquele instante cósmico. Assim, enquanto o céu continua sua dança silenciosa e o Sol mantém sua chama eterna, no centro do sistema celestial, o portal de Mercúrio Casimir passa como um breve momento de poder criativo sobre a Terra. E para aqueles que observam o céu com consciência, ele se torna um lembrete profundo de que pensamentos claros, palavras verdadeiras e decisões corajosas podem se transformar nas forças que moldam o próprio destino. Algo que os antigos observadores do céu compreendiam profundamente. Algo que muitas vezes se perde no ruído do mundo moderno. O universo nunca deixa de falar. As estrelas não brilham apenas para iluminar a noite. Elas também carregam mensagens silenciosas para aqueles que aprendem a escutar. E durante o raro instante em que Mercury repousa no coração radiante do Sun, formando o antigo e sagrado Mercury Casimir, essa comunicação cósmica se torna ainda mais profunda. Os sábios da antiguidade diziam que esse não é apenas um momento de falar, decidir ou agir. É, acima de tudo, um momento de ouvir. Ouvir não com os ouvidos comuns, mas com algo muito mais sutil, a intuição. A intuição sempre foi considerada uma ponte invisível entre a mente humana e a inteligência do cosmos. Enquanto os pensamentos seguem caminhos lógicos e previsíveis, a intuição surge como um sussurro inesperado, uma sensação silenciosa que aponta para uma verdade antes mesmo que ela possa ser explicada. Durante o encontro sagrado entre Mercúrio e o Sol, os antigos acreditavam que essa ponte se tornava mais clara. Mercúrio governa a mente, as palavras, os pensamentos que se movem rapidamente como o vento. O Sol, por sua vez, representa a essência da consciência, a luz central que ilumina o propósito da alma. Quando esses dói, esse poderes se unem no coração do céu,
a mente e a alma entram em um raro momento de harmonia. E nesse espaço de harmonia, a intuição pode finalmente ser ouvida. Muitas vezes, no ritmo acelerado da vida, a voz interior é abafada por preocupações, distrações e ruídos externos. As pessoas procuram respostas em todos os lugares, em opiniões, em conselhos, em análises intermináveis, sem perceber que uma parte profunda dentro dela já conhece o caminho. Mas essa voz interior raramente grita. Ela fala suavemente, ela aparece como uma sensação estranha no coração quando algo não está certo. Surge como uma tranquilidade inesperada quando uma decisão está alinhada com o destino. Às vezes se manifesta como um impulso silencioso para seguir em uma direção que a lógica ainda não compreende. Durante o casime de Mercúrio, essa voz pode se tornar mais clara. Algumas pessoas percebem isso como um sentimento forte de certeza sobre algo que antes parecia incerto. Outras sentem um chamado interior para mudar hábitos, iniciar novos caminhos ou deixar para trás situações que já não pertencem ao seu destino. É como se uma bússola invisível dentro da alma começasse a apontar com mais precisão. Os antigos astrólogos ensinavam que o universo não guia as pessoas apenas através de eventos externos, mas também através de movimentos internos da consciência. Intuições, pressentimentos e inspirações fazem parte dessa linguagem secreta que conecta o ser humano ao grande movimento das estrelas. E quando Mercúrio se aproxima da chama solar, essa linguagem pode se tornar mais forte. Alguns percebem isso durante momentos de silêncio, outros enquanto observam o céu noturno ou caminham sozinhos. Há também aqueles que recebem essa clareza enquanto escrevem pensamentos, meditam ou simplesmente param por um instante para respirar profundamente, porque a intuição precisa de espaço para surgir. Os antigos sábios recomendavam algo muito simples durante esses alinhamentos celestiais: desacelerar. Não era um conselho complicado. Eles apenas acreditavam que quando o céu abre um portal de clareza, o ser humano precisa criar silêncio suficiente para perceber essa abertura. Um momento de reflexão. Alguns minutos de contemplação. Um instante olhando para as estrelas e lembrando que a vida faz parte de algo muito maior. Nesses pequenos momentos de quietude, algo extraordinário pode acontecer. A mente deixa de correr em círculos, o coração se acalma. E então, quase como um eco vindo de uma dimensão invisível, a intuição começa a falar. Talvez ela revele um caminho que parecia impossível. Talvez mostre que uma decisão precisa ser tomada, ou talvez apenas lembre algo muito simples, mas profundamente verdadeiro, que cada pessoa carrega dentro de si uma centelha da inteligência universal. Os antigos acreditavam que essa centelha é o que conecta a humanidade ao grande desenho do cosmos. E assim, quando Mercúrio repousa no coração do Sol e a luz da consciência envolve a mente humana, o universo parece sussurrar um lembrete silencioso, que todas as respostas que buscamos nas estrelas também existem dentro de nós. Basta escutar, porque no silêncio da intuição, muitas vezes, ecoa a própria voz do universo, guiando cada passo no grande caminho do destino. Agora, enquanto este portal sagrado se encerra no céu, lembre-se, nada no universo acontece por acaso. Quando a luz toca a mente, quando a consciência se alinha com a verdade e quando o silêncio revela aquilo que estava escondido, é porque o destino está chamando pelo seu nome em linguagem de estrelas. Que você leve consigo a clareza recebida nesta noite. Que suas palavras sejam guiadas pela sabedoria, que seus pensamentos se tornem sementes de luz e que sua intuição seja a bússola que nunca falha. Pois quando a mente se une ao coração e o coração se une ao cosmos, você deixa de ser apenas observador do céu e se torna parte da própria dança cósmica. Olhe para as estrelas e saiba: o universo não está distante. Ele vive dentro de você.